Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este encontro. Ele é um canal, mariano, um canal católico, mas esse momento, o momento que a gente vai falar do Evangelho, que a gente vai aí, nos abrir a palavra de Deus. Você que gosta de ouvir a palavra de Deus, você que interage com a palavra de Deus, esse é o momento. Não precisa ser católico, mas apenas ter fé no Evangelho. Você pode pegar a sua Bíblia, você pode ler a sua Bíblia, você pode também pedir o Espírito Santo para lhe conduzir, pedir luz ao Espírito Santo, pedir a Ele o dom da sabedoria, o dom do discernimento, o dom da ciência, para que a gente possa compreender e entender o que é a palavra do Evangelho na nossa vida, né? Assim a gente vai nos compreendendo, nos fortalecendo cada vez mais. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber as nossas notificações e esteja à vontade no comentário. A gente também agradece você que é inscrito, você que está se inscrevendo, você que está interagindo conosco, meu muitíssimo obrigado. Que Deus vai sempre trazendo a você graças e misericórdia e bênção. Vamos para a leitura do Evangelho, aonde é o próprio Deus que nos fala, o próprio Jesus, que vem a nos conduzir este momento. Vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 7 até o 10. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá: venha depressa, sente-se à mesa? E não lhe dirá, ao contrário: prepara-me a ceia, cinja-te e sirva-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu? E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenará, porventura ficar-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos como quaisquer outro, fizemos o que devíamos fazer. Essas são as palavras do Evangelho, aonde a gente vamos nos refletir. Jesus ele traz esse momento para aquelas pessoas que estavam, ali querendo saber como é servir a Deus. E hoje também a gente acaba não entendendo como a gente deve servir a Deus e de que forma. Porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes se a gente chegar assim, a gente vai falar para as pessoas: você quer ir para o céu? Todo mundo vai querer, ninguém vai dizer que não. Só mesmo um ateu. Mas para você dizer para um ateu, se ele quer para ir para o céu, você pergunta para ele se ele não quer adoecer nunca, quer ser sempre saudável. Ele vai dizer que sim, Porque nos céus é a mesma coisa. No céu é uma felicidade eterna, é um momento eterno onde a gente não encontrará problemas mais, onde acabará todos os nossos sofrimentos e a nossa dor. Mas enfim, quando a gente se sente nessa graça, a gente quer ir sozinho. Se a gente parar para pensar, a gente não pensa no outro, A gente não pensa que o outro que vai ficar, o outro que pode, que não pode alcançar, E aí a gente para, todo mundo fala quero, mas um quero assim que vem de dentro,
fortemente e esquece dos outros. Se a pessoa é casado há muito tempo, ama mesmo a sua esposa, ele nem pensou nela. Se ele ama muito o seu filho, ele nem pensou no seu filho, nem pensou no seu pai. Pensou só em si. Aí a gente vai percebendo como a gente é. Como a gente é de verdade. Aí Jesus ele vai mostrando esse caminho, né, para que a gente possa querer ir para o céu servindo. Servindo. Tem que pensar nas pessoas que vão ficar. Não somente na esposa, no filho, no pai, não, tem que pensar principalmente naquele que está se afastando. A ovelha negra, a ovelha desagarrada. Por isso ele conta a parábola da sem ovelha. Ele vai falar lá na casa de Levi, né, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os pecadores. Então Levi, que depois se converte e muda o seu nome para Mateus, evangelista, a gente vai vendo como é essa vida de servir. Levi, até então o nome dele, ele era judeu e servia ao rei cobrando imposto. E Jesus chama ele na mesa que estava ali cobrando imposto, que estava ali, né, no trabalho. Ele deixa o seu trabalho para seguir Jesus. Assim nos fala o Evangelho. Jesus ele é esse servo, que ele veio para servir, ele veio para chamar, ele veio para mostrar como é servir a Deus. E ele mesmo, sendo Deus, ele serviu a ele mesmo. Dá para a gente imaginar isso? Se eu sirvo as outras pessoas, se eu sirvo a Deus, eu estou servindo a mim mesmo. Não é assim um pouco fora de um contexto que a gente possa não entender? Porque é como um espelho. É como um espelho. Eu estou olhando para as outras pessoas como se eu estivesse olhando para mim. Eu estou fazendo para as outras pessoas como se eu estivesse fazendo para mim. Estou fazendo para Deus como eu estivesse fazendo para mim. Porque Deus, ele fez esse servir Jesus Cristo. Ele serviu de uma maneira onde, né, ele se entregou e se doou por completo na pobreza absoluta, extrema. A gente pode ver no nascimento, quando ele nasceu, depois teve que fugir para o Egito, depois teve que voltar, depois na sua adolescência, depois ele com 12 anos, ele se desagarrou e ficou no templo, deu aquela preocupação toda para os seus pais. Ele viveu assim aquele momento de adolescência, como todos nós, como todo adolescente. Ele passou por esse momento de adolescência, de angústia, de buscar, de falar do seu reino, só que ele era 100% humano. Mas ele já tinha um vínculo de servir que ele se coloca, e a gente precisa compreender esse servir de Jesus, para que a gente possa então servir. Quando uma pessoa perguntar se a gente quer ir para os céus, a gente pensar no que vai ficar, naqueles que ficam, né? A gente possa falar, eu quero ir, mas depois que eu salvar as almas que estão perdidas, depois que eu socorrer a ovelha que está ali machucada, que está ferida, depois que eu conseguir achar a ovelha perdida, depois que eu, a gente tem que ir para o céu depois
de fazer aquele serviço que Deus nos ensina. E depois a gente pode falar, qualquer um poderia fazer. Eu sou apenas qualquer um, não sou ninguém. Porque aquele que veio para servir é muito maior do que qualquer um de nós. Nós somos qualquer um. O servo fiel é chamado Jesus Cristo. Ele veio e salvou e redimiu toda a humanidade. E aquele que nele crê, aquele que ele servir, que lhe servir, que servir a ele, aquele que servir a Cristo, ter ele como seu Senhor e seu Mestre, jamais pode dizer que ele é alguma coisa. Todo aquele que tem esse servir a Cristo vai comparar como um nada. Eu sou nada diante de Jesus Cristo. E que a gente possa fazer isso na nossa vida, no nosso cotidiano, aonde a gente estiver. Seja dentro da nossa igreja, seja dentro da nossa família, seja dentro da nossa comunidade, enfim, aonde a gente estiver, a gente tem que deixar ser consumido por esse desejo de servir aquele que serviu e que foi Deus. Veio de uma forma que mostrou para nós, todos nós, o que é a pobreza extrema. O que é viver no extremo de servir, de ser servo. Que a gente possa entender tudo isso buscando o Espírito Santo, para que nos dê o dom da sabedoria, da ciência e do entendimento. Ficamos por aqui e que essa graça de Deus venha acontecer na nossa vida. Meu muitíssimo obrigado, você que chegou até aqui, você que querer compartilhar nos comentários, esteja à vontade, e que nosso Senhor e nosso Deus possa trazer ao seu coração esse desejo de servir e de doar por completo. Até um próximo encontro e que nosso Senhor Jesus Cristo vai conceder esse nosso encontro com o Espírito Santo. Amém? Então até o próximo encontro.